Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra. Filmar ou fotografar somente com autorização prévia. Boa sessão! Oi, boa tarde. Sou Marcelo Trota, atual presidente da ABC. Muito bom ter vocês aqui com a gente para mais essa mesa. Estamos tendo casa cheia aqui em todos os painéis e tal. Está tendo uma participação bem bacana mesmo. Eu queria passar umas informações para vocês antes da gente começar essa próxima mesa. No fim do dia, depois da última mesa, do último painel que a gente vai ter aqui, a gente vai ter um coquetel oferecido pela Lumatec, que eles vão apresentar um refletor que chama Velvet Evil. E diretamente de Barcelona veio o desenvolvedor, que é o Tony Hernandez, que vai falar um pouco sobre esse equipamento, vai estar lá demonstrando e tal, um coquetel no fim do dia, tá? Por volta de 8, 8h30. E eu tenho alguns avisos importantes. Depois de cada mesa, a sala precisa ser esvaziada completamente, e depois, mesmo quem for ficar para a próxima, tem que sair e voltar depois. Para a gente poder arrumar as coisas aqui para as apresentações seguintes, né? E as senhas para as mesas começam a ser distribuídas 1 hora antes do início dessa mesa seguinte, né? Hoje, depois dessa mesa de agora, a gente vai ter às 15 horas uma apresentação da Panasonic com a câmera de cinema EVA One 5.7K, um novo firmware 2.0 que agora é aprovado pela Netflix, né? Para delivery. E também vamos falar sobre a Varican Light. Então, agora a gente vai começar uma mesa sobre montagem para a série de TV, desafios e estratégias. Boa mesa. Pode aplaudir, gente. Trabalho da nossa amiga. Né? Feito exclusivamente. Isso aqui não é promo de produtora, não. Feito para vocês. Boa tarde. Como vocês podem ver, eu não sou o Federico Brioni. Eu sou a Karina Vilela. Ele, infelizmente, está apresentando um primeiro corte de um longa para uma distribuidora e não pôde estar aqui.
e pede desculpas. E eu estou aqui tentando fazendo parte dessa mesa incrível, com essas pessoas incríveis. Essa mesa está quente. Eu vou apresentar para vocês aqui o Marcelo Junqueira. Ele é montador desde 2005. Além dos comerciais, 2 documentários, 3 longas, ele já montou episódios em mais de 10 séries, como No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, para o canal Futura, Destino Rio de Janeiro, Destino Salvador para a HBO, Felizes para Sempre, Os Experientes, temporada 1 e 2, para o canal Rede Globo, Rua Augusta, TNT e O Mecanismo para a Netflix. Sabrina Wilson. A Sassá fala que gosta muito de contar histórias, né? Ela monta há mais de 15 anos, trabalha com publicidade, entretenimento e séries, como O Carcereiros, Hipnotizador, Rua Augusta, Psy e outras. Ricardo Gonçalves, ele monta desde 2006 séries. Foram 14 séries diferentes, com mais de 100 episódios montados, com os destaques para os que tiveram carreira internacional, né? O Negócio, da HBO, 3%, Netflix. Os que foram indicados ao Emmy, Psy, HBO, Julie e os Fantasmas, Nickelodeon e Modern, da GNT. E terminou agora uma série para a Universal, Amigos de Aluguel. E está montando a 2ª temporada de Carcereiros, para a Globo. Aí o Bruno Lascevicius, monta desde 2007 séries como Hipnotizador, o primeiro episódio ou a primeira temporada de Psy? Não, foi o último episódio. O último episódio de Psy. Psy. É que eu falo inglês, é Psy. Adaptação do alemão. Olha, agora vocês estão me ouvindo, né? Adaptação do alemão para a minissérie da Globo e agora o Carcereiros, para a Globo também. Então, essa é a galera. A gente vai falar sobre montagem de série e eu acho legal começar essa mesa contextualizando um pouco o que é a produção de séries aqui no Brasil, que é uma coisa relativamente recente. E eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa história. O Ricardinho aqui monta séries, é o que monta mais tempo, né, Ricardinho? Uhum. Então, conta um pouco para a gente como é que começou essa história aqui no Brasil. Vamos lá. Não sei exatamente como... Boa tarde. Como começou as séries, assim, né? Mas a nossa produção era mais só Rede Globo, né, que produzia. Começou em 2003, antes de 2005, algumas produções feitas aqui em São Paulo, tipo Antônia, Carandiru, outras histórias. Normalmente eram os montadores oriundos do cinema. Em 2005 começou a HBO a produzir aqui no Brasil. E eu acho que a primeira série foi Mandrake, que foi no Rio, e a segunda foi Filhos do Carnaval, em 2006, na O2. Eu ainda não fazia parte desse grupo, ainda estava querendo montar ficção, montava programas de TV, um pouco de publicidade, mas mais programa de TV na linha documental. Eu era fixo numa produtora, já tinha feito pilotos, alguma coisa assim, aí a gente rolou a série Modern para o GNT, que era uma narrativa mais simples, né, um orçamento bem baixo, tudo, mas foi uma série que durou, foram 3 temporadas, e ela chegou até a ser indicada ao Emmy internacional. Que custe nos altos, né? Mas acho que a grande mudança começou a partir de 2012, né, quando entrou a lei da TV paga, né, que é da obrigatoriedade de ter 3 horas, a partir de 3 horas e meia de conteúdo nacional nas teles, mas que acho que só conseguiu sair essas produções, acho que só começaram a sair mesmo em 2014, 2015, que acho que o volume aumentou. E agora entrou Netflix, né, que aí aumenta, eles querem, acho que o leque agora
é maior, né? Nunca foi tão visto, né? Série, nunca foi tão produzido, tanto aqui quanto lá fora. Então, eu acho que esse é uma forma nova, né, de a gente contar histórias. Sim. Montagem de série. Você pode falar um pouco sobre montagem de série? Que uma vez a gente estava conversando sobre diferentes tipos de série. Pode crer. Eu acho que a gente, assim, tem claramente uma influência americana na nossa produção, que acaba vindo com delay. Então, nesse começo, o que eu percebi foi que a gente meio que pulou aquela fase sitcom, foi muito forte, talvez uns 10, 12 anos atrás. A gente pulou essa fase, a gente tentou, poucos deram certo, mais a Globo que conseguia fazer um formato, mas nada era muito, tipo, a gente não teve um Friends, a gente não teve uma produção forte nesse sentido. E essa lei do audiovisual veio no momento onde as séries, como a gente conhece agora, já estavam se estabelecendo. Então, foi uma influência clara, assim. Eu sempre fui consumidor de séries, assim, faz muito tempo, e séries inteiras, assim, tipo The Wire, Good Wife, séries que duraram bastante tempo e que realmente fizeram história, assim. Eu acho que as séries, elas têm uma liberdade muito grande no mercado, principalmente porque elas podem ir para onde elas quiserem, elas têm que sustentar por muito tempo, ao mesmo tempo que elas têm também uma obrigação com a audiência, lá fora principalmente. Então, assim, acho que a gente acabou começando a fazer as séries aqui já tendo uma base de conhecer, de assistir e consumir, que ajudou muito. Então, para a gente, é uma parada que acaba sendo meio intuitiva, assim. Principalmente pelos formatos diferentes. Tipo, a abordagem que você tem para montar uma série, ela é muito diferente do cinema, e ela depende muito de onde ela vai passar, né? Uma série para Netflix é um jeito que você monta, é uma preocupação que você tem. Uma série que você monta para uma pessoa assistir numa pegada só, com certeza diferente de uma série que uma pessoa vai assistir um episódio por semana. Então, são coisas que a gente acaba tendo que incorporar no trabalho, no processo criativo de montagem. Muitas vezes, começando sozinho, começando meio ali preparando um terreno, porque o diretor está filmando, e é tudo muito rápido. Mas conhecer esses formatos, assim, de ter consumido, é realmente o que meio que preparou a gente, assim, por questão de formação, né? É um formato novo, por mais que não seja, é um formato que se renova toda hora. Boa tarde. A primeira série que eu montei foi em 2009, chama No Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais. Foi para o canal Futura, então acho que pouca gente assistiu. Mas era uma série muito interessante, que era sobre a relação do ser humano com o meio audiovisual. Nós, no caso. E foi uma série muito rica, porque tinha entrevistas com pessoas interessantes, tinha apresentadora, tinham várias sketches e tinha a caixa de Pandora do material de arquivo, que pode ser qualquer coisa. Então, foi uma série muito rica, muito legal. Trabalhei junto com o André Albuquerque, que montou os outros episódios. O Rassum e o Pedro Andretta montaram as entrevistas. E quem dirigiu e escreveu foram dois amigos, que é o Paulinho Caruso e o Theo Popovic. Então, foi um tempo muito legal, de muito trabalho, pouco dinheiro. E quando acabou, eu não tinha aquela sensação do... Putz, agora eu tenho um material, um portfólio, vou fazer séries. Acho que isso não existia no Brasil ainda. Séries eram poucas, esporádicas. As minisséries da Globo, todo ano tinha uma, e da HBO uma coisa ou outra. E eu acho que agora a demanda aumentou, e aumentou muito. Então mudou um pouco. É um processo, além de industrial, porque tem quantidade, ele também é artístico, né? E você está falando de pessoas que consomem aquilo que elas estão produzindo, porque todos aqui dessa mesa são ávidos consumidores de série, né? Como é que é trabalhar com uma coisa que você gosta de consumir, né? E o que isso representa? Oi, galera. Abrindo a vergonha. Tudo bem? Primeiro, cara, é muito legal estar aqui. Muito legal. E estou extremamente nervosa, porque eu geralmente converso com material bruto e diretor, então fico ali, entendeu? Mas queria contar uma pequena anedota. Eu fiz um poll no Instagram hoje para ver se eu contava ou não essa anedota, e as pessoas disseram que sim. Então eu vou ter que contar. É uma anedota sobre baleias.
Eu sei, mas por alguma questão eu tô aqui, tô com o microfone e eu vou contar essa história. As baleias cantam canções, mesmo. Um cara, na década de 70, ele parou e analisou cada som que elas emitiam e destrinchou em códigos, tá? Então, ele ouvia, ele gravava, ouvia, registrava aquele código num papel. E o próximo, e o próximo, e o próximo. E dali a 5 meses, 1 ano, 5 anos, as baleias repetiam aquela canção. Olha que louco. As canções são cantadas por baleias. As baleias são mais antigas do que a gente. E as canções são histórias de emoção. Então, as histórias são mais antigas do que a gente. Então, trabalhar com isso num âmbito profissional, onde as pessoas te pagam, tem deadline, tem... é um privilégio gigantesco. Eu sou super consumidora de séries e adoro baleias, acho que é isso. Muito bom. A contadora de história. Inclusive, você trabalhou no Augusta, né? E houve... Porque não é só... Assim, para quem trabalha na área sabe que é um perrengue de cronograma, é um perrengue quando você pega o material bruto, tudo é um perrengue, né? É lindo quando está no ar, é maravilhoso. Agora, o perrengue atrás das câmeras, vou lhe dizer. Mas também tem essa coisa de trabalhar junto, né? Vocês podem falar um pouco sobre o Augusta? Eu vou começar. No Augusta, a gente teve a sorte de... Todos os montadores eram muito amigos. Eu peguei os 3 primeiros episódios e, na sequência, veio o Estevão, veio o Del, veio o Marcelinho, veio o Federico. E o que a gente fez foi uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que era abrir os episódios para os outros caras e dialogar sobre os episódios. Putz, está funcionando, se não está, o que poderia ser melhor? Será que a gente entrega essa informação aqui ou lá? Tipo, pesquisa de trilha. Não, cara, para esse personagem a gente decidiu fazer uma trilha metálica totalmente, porque o cara é ríspido, cocainômano e enfim, está nessa... Enfim, então a gente pôde dialogar. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi muito legal. A gente talvez tenha economizado tempo na montagem fazendo isso, porque a pessoa não chegava lá com um material bruto, tipo... Quem são esses caras, né? Quem são esses personagens? E outra, cara, que os inputs que os montadores dão um para os outros... no começo foi difícil, eu confesso. Assim, tipo, você vai abrir sua timeline ali com todos os seus defeitos ainda, coisas que você não tem certeza, mas depois, cara, esse processo foi super, super rico. Aliás, está passando aqui no nosso telão, eu gravei 2 semanas de trabalho, tipo um screen grab, sabe? De uma série. Quando o cursor parar é porque eu fui tomar um café. E aí, enfim, isso é tipo, a gente assiste, seleciona, tudo. Enfim, enquanto a gente estiver falando, vocês vão ver como é que é o... A gente geralmente não aparece nos making-offs. Então, aí, esse é o nosso making-off. É muito interessante, né? O Marcelinho fez o Augusta, né? Eu entrei no final, no Augusta, eu montei o último episódio e a abertura. E foi... Que é sensacional, né? Eu cheguei para montar o último episódio e foi muito legal, porque a Sabrina já tinha feito um trabalho incrível de clima, de construção de personagem, de trilha. Eu não precisei pesquisar a trilha. A Sabrina já me entregou tudo e teve vários flashbacks durante a série, não sei se vocês já assistiram a série, e que culminava no episódio final. Então, abrimos a questão de abrir a ilha, como o meu era o último episódio, eu não precisei mostrar tanto para as pessoas durante o processo. Mas, de quando revelar esses flashbacks, o que revelar no episódio 5, no 4, mas já contou no 3, então rolou essa troca muito legal com os outros montadores, com os 2 diretores. A gente ia almoçar tendo ideia, a gente discutia isso o tempo inteiro e foi muito legal. Foi muito legal. Deixa eu...
Não, isso a série tem uma característica que a gente não fica tão isolado, né? Não tem essa relação só única, você e o diretor, como é num longa ou numa publicidade. Normalmente é um trabalho em equipe. Eu já teve série que eu fiz todos os episódios, mas é cada vez mais raro. A gente faz 2 episódios, o tempo é curto, né, de produção. E é esse híbrido mesmo da televisão, né, com essa velocidade da televisão e com o artesanal do cinema. E esse equilíbrio, cada uma tem uma característica. E também, por exemplo, você já pegar uma série, um episódio que já tem uma cara, já está definido normalmente quem faz o piloto, né, o episódio piloto, ou então que nem entrar numa segunda temporada, que eu entrei no Carcereiros, que o Bruno fez a primeira, eu estou fazendo agora a segunda, então o 3% mesmo, que eu só fiz a segunda temporada. Você tem que, além de se adaptar ao diretor, ao produtor, ao showrunner, é um fazer coletivo, né? Acho que está todo mundo na mesma engrenagem, funcionando. Esse eu acho que é o diferencial das séries, assim, da montagem de séries, pelo menos. A primeira série que eu montei, que eram outros montadores, e foi uma minissérie, né, que foi Felizes para Sempre. E a produção filmou primeiro em São Paulo, 2 meses, tudo que era locação interna, e depois eles iam para Brasília para filmar o resto da série. Então, eu montei o episódio 1 e o episódio 9, diretores diferentes, diretores de fotografia diferentes, e a gente eu tinha 15 minutos de cada episódio, com cenas soltas, porque eu não tinha tudo ainda. Então, o Fernando pediu para, antes deles ir para Brasília, todos os montadores levarem o que eles tinham, e a gente deu um play em tudo que estava pré-levantado, assim, mas cenas soltas. E foi muito legal o processo. Foi eu, o Stutz, o Gustavo Gianni, o Ricardinho entrou depois, o Del. Então, depois que a gente trabalhou em ilhas vizinhas, mas a gente foi só assistir o material um do outro nesse dia que o Fernando obrigou. Falou, ó, tem que mostrar, a gente não queria mostrar. E foi interessante que depois desse dia a gente começou a entrar um na ilha do outro. Ó, tive uma ideia, putz, pensei numa música lá, lembra aquela música que você não usou? Então, eu acho que é um processo bem legal de você, como o Ricardinho falou, quando a gente fica num longa, ou até publicidade, a gente fala com o finalizador e com o diretor, basicamente. Só no final do processo começa a entrar o produtor executivo, o roteirista, enfim. Então, acho que essa troca de ideias e conhecimento é muito legal das séries. Eu acho que tem uma coisa muito interessante de série. Na verdade, acho que na minha opinião, assim, o que eu mais gosto de fazer nelas, que é que você está ali construindo um universo, né? Você não pode depender só do roteiro ou só do que foi filmado, porque sempre tem muita sobra. Você tem que dar um sentido, né? Você tem que construir aquele universo de uma forma que ele faça um sentido. Isso não funciona só assim com a cena filmada ou com o diálogo, isso envolve também stock shots num grau, mas outras coisinhas que você tem muita liberdade de mover para construir. Então, eu acho assim, ela ter essa capacidade de adaptação é muito importante, porque cada série é de um jeito, cada série exige um pensamento, cada episódio tem um conceito, assim, de certa forma, né? Quando você tem um episódio que tem uma história inteira, você tem que ter começo, meio e fim. Aí, além disso, você tem um arco, que é um arco que às vezes engloba o personagem principal, às vezes são subplots de outros personagens, e são coisas que vão mudando de acordo com o que rende, assim, o que o público gosta, o que o ator rendeu, isso aqui ficou bom, às vezes você inventa coisas ali. Então, assim, essa capacidade de adaptação é muito importante para você realmente conseguir ali fazer rápido uma coisa que no longa você faz já com mais tempo, e você faz com, talvez, ponderando um pouco mais. E na série você não tem muito tempo, porque TV né, senta, faz, entrega e foi. E, ao mesmo tempo, onde você tem a possibilidade de se redimir nas outras temporadas. Então, você pode não, mas não é? Você pode, tipo assim, corrigir coisas ou explorar coisas que você não explorou na primeira. Esses dias eu falei 2 coisas para o meu assistente essa semana, que eu achei que sintetizam um pouco. Eu falei assim, nós somos o roteirista que não escreve. Tá? Porque a gente
faz um trabalho de roteiro muito grande para amarrar tudo de uma forma, encaixar no tempo, porque, cara, assim, eu não lembro um episódio de 30 minutos que eu montei que deu 30 minutos. 40, 45, 50, porque o diretor quer filmar. E a parada tá legal, solta a câmera, então você vai montar. E é isso, eu também eu falo que eu gosto de montar longo. Acho importante a gente montar cinema, porque na hora que você reduz para a TV, sobra uma raspinha de cinema. Então é também uma questão de abordagem, de você pegar ali um diálogo e não falar é só um diálogo, é só uma conversa. Mas também isso não cabe em todos os lugares, né? Então, dando um exemplo gringo, a TV aberta tem uma questão de tempo muito grande. Ao mesmo tempo que eles não podem falar palavrão, eles não podem mostrar sexo, eles fazem isso de uma forma mais sutil. Só que você sente, assim, na estrutura do episódio, que tudo passa muito rápido, assim, cenas cortadas. Exemplos, assim, tipo, às vezes eles filmam um figurante passando na frente da câmera com uma tela verde. Porque é um jeito de você botar um figurante passando e enxugar, né? Apertar uma cena ali, tirar um miolo, descortinando, para ganhar tempo, porque você tem um tempo fechado para cumprir e às vezes você tem uma cena ali, tipo, você gasta o tempo, você deixa a cena grande, só a cena que realmente faz diferença. E no Netflix eu já vejo que eles têm uma preocupação totalmente diferente. Tipo, Better Call Saul, por exemplo, é uma série que se dá o tempo de fazer tudo o tempo que quiser, assim. Uma levantada, um cara sai do carro, anda até a porta, abre a porta, fecha a porta. Então, assim, é o mesmo produto com duas abordagens completamente diferentes e com efeitos completamente diferentes. Que, no final das contas, a gente acaba tendo também que dosar ali. Então, assim, uma cena frívola, né? Um cara saindo do carro, pode ser uma cena boa, se ela passar ali uns traços de personagem. Se o ator conseguir passar... Então, assim, dosar isso é um pouco o nosso papel ali. Falar o que está, sabe? O que está contando e o que não está contando. E dar esse equilibrado. Então, por exemplo, Hipnotizador, a gente fez um trabalho muito junto, assim. A gente chegava a trocar cena, porque como o roteiro não era um roteiro fechado, super cronológico, tinha as histórias próprias e um arco que era muito doido. Então a gente chegou a trocar cena, tipo, pega aí essa cena, põe no seu, volta... O que é uma parada que eu nunca imaginei que fosse fazer. Era a minha primeira série, né? Eu sinto a montagem como uma espécie de curadoria de emoções. Eu sei que eu falo emoções pra caramba, mas é isso, né? A experiência humana sendo passada de uma pessoa para outra pessoa através de um veículo, que é isso. O que a gente faz na montagem é isso. A gente pega essas emoções, olha para elas, reassiste, cataloga, bota nome, reassiste de novo, bota uma trilha. Será que é essa emoção ou será que é uma outra emoção que a gente precisa transmitir para esse personagem nessa hora? E tudo isso é uma espécie de condução, não só para a história. O personagem ele vem daqui e acaba aqui. Quando a gente assiste essas coisas, a gente, enfim, está se identificando com algumas coisas que a gente está vendo, né? Então é muito necessário que a mão de quem está manipulando esse material, a mão e o olho e a história, né, tudo que a gente passou como seres humanos, esteja a favor de contar essa história do melhor jeito, assim. Acho que é isso. Eu só vou discordar um pouco do Bruno. A Netflix não tem esse tempo tão livre, né? Não. Mas é que eles trabalham muito. É uma outra forma, uma nova forma. É meio parecido com o YouTube também, que até não sei quanto, até 6 minutos ele tem que prender o espectador. Tem os algoritmos, né? Então ele tem... Faz muita diferença montar para a Globo, montar para a HBO, montar para a Netflix? Faz. Em que sentido? Na Globo tem essa de TV aberta, né? É bem diferente do, vamos dizer assim, vai para a HBO. A HBO tem um princípio que é meio, seja diferente, vamos pirar, vamos quebrar um pouco aí. Né? E tem a Netflix, a minha experiência é pequena também, né? Mas acho que como todo mundo, né? É uma coisa bem nova. Mas eu achei muito interessante o nível de aprovação, assim, com eles, assim. O meu primeiro corte, o corte primeiro, assim, aprovado com o diretor, quando vai para eles,
o corte final aprovado foi o V7, foi a 7ª versão. Então, foi muitas indas e vindas, bastante. E, assim, sempre para melhor, assim, sempre são comentários positivos, incisivos, e, assim, para melhorar a história mesmo, assim, de coisa que não está sendo bem contada, que está ali. Foi um processo bem interessante, que eu não tinha experimentado ainda. Porque aqui a gente tem muita figura do diretor, né? Mas que nas séries também elas já se perdem, né? Também, porque o diretor, muitas vezes, é só o diretor de cena, né? O diretor do episódio, quem manda... Não temos tanto ainda, tá? Em formação, os showrunners, né? A formação do showrunner, mas os roteiristas. Só explica ou o canal, que tem um peso maior, né? O que é um showrunner? Não explica. O que é o showrunner? O que é o showrunner? Tem gente aqui, todo mundo sabe o que é o showrunner? Ninguém sabe. Você sabe. Showrunner é que coisa... Lá fora, é o produtor executivo, roteirista, quem criou a série, que toca tudo, né? Aqui, normalmente, o showrunner é quem criou, é o roteirista principal. Normalmente, ele não é o diretor. Mas tem um diretor geral. Tem um diretor geral que faz, às vezes. Cada série, cada uma é uma característica, é bem diverso isso. Mas esse processo, assim, a gente não tem tanto... As nossas individualidades não se destacam tanto, assim. É mais eu volto a falar do fazer coletivo. Acho que isso é bem interessante, esse processo. Nossa experiência no Carcereiros agora está sendo bem interessante, assim, de entender essas 4, 5 diretores diferentes, né? São 4 diretores, então, assim, você começa a série, você já tem que se adaptar a 4 diretores diferentes, às vezes você conhece um ou outro, mas não conhece todo mundo. E, assim, a gente chega no nível de, às vezes, ter uma sobra de um plano ali que você sabe e fala, cara, isso vai funcionar para você, porque ajuda, pode complementar uma coisa. Então, a gente tem feito, realmente, tipo, de assistir e conversar sobre roteiro e sobre os episódios já mais montados, tipo, semanalmente, assim. É bom também você ter uma equipe grande e uma estrutura ali que ajuda. Porque eu acho que a verdade é que a gente está começando a absorver uma demanda de série que tem aumentado, e é uma demanda que não é tão fácil de absorver, assim. O nosso modelo de produção é muito diferente isso do showrunner, né? Acho que muitas pessoas agora estão começando a assumir esse papel aqui, mas o modelo de produção é diferente, o poder fica em outras mãos, a relação entre o diretor e o desenvolvimento do roteiro é diferente também, então não dá para você só se encaixar num modelo mais gringo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente está encontrando o nosso papel, né, saber até onde a gente vai. E eu digo da minha parte, assim, hoje em dia eu tento ser mais objetivo para montar a série, por conta de cronograma, assim, nunca se tem o tempo que eu gostaria, né, que nós gostaríamos, então, pelo lançamento, por uma série de questões, finalização. Então, assim, da minha parte, eu busco uma objetividade maior na hora de montar, assim, para tentar, talvez me soltar um pouco do que eu estou acostumado com longa. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um gap de formação de assistente, que vem, assim, um pouco do... Acho que a gente teve uma fase de assistentes muito próximos na ilha, né? Eu fui assistente, vivia na ilha, aprendi praticamente tudo lá, com outros montadores. Eu acho que, hoje em dia, também o assistente acabou tomando um papel muito mais técnico de organização, de encoding, que é importante pra caralho, pra série principalmente, porque você tem que estar tudo resolvidinho, tem que ter um workflow que funciona. Mas tem um cargo, assim, recente, está bem... rola uma demanda, que é o montador júnior, que é um montador que monta a cena, mas não monta estrutura. Então, que também já é um outro passo. Então, assim, falta no mercado. Você encontra, tem uma galera boa, mas com a quantidade de projeto aumentando, a demanda só aumentando, é um gap mesmo, que eu acho que, tipo, uma das coisas que a gente tem que a gente já tem tentado no Carcereiros, por exemplo, de trabalhar com os assistentes e já dar o espaço para montar, porque só vai aumentar a quantidade de séries. E por que falta esses assistentes? Cara, eu acho que, assim, por ser um formato novo de produção aqui, mas basicamente eu acho que falta porque o assistente perdeu um pouco o espaço de ficar um pouco na ilha sem fazer nada, só vendo. Ou ele está encodando, ou ele está organizando, ou ele está exportando. Eles viraram assistente de finalização, né? Exatamente. De cobre finalização, uma pós, pós. né?
E eu acho que assim, é um pouco como a gente vai garantir que essas séries consigam ser montadas e trazer esse lado artesanal no meio industrial, que é o que a gente precisa fazer, assim. A gente tem que se adaptar também. Eu acho que os assistentes fazem uma parte muito importante disso. Um assistente que vira um montador júnior, que eu acho o nome horrível, mas é o nome que chama. E esse montador júnior que está ali já montando cenas, que depois alguém pega, sabe, uma hora vai acompanhando, uma hora ele vai montando estrutura e fechando o episódio. Eu comecei, o primeiro trabalho que eu fiz com montagem, e foi como assistente, eu fui 6 anos assistente de montagem, principalmente do Estevão Santos, que é um montador incrível, mas eu fiz assistência para muitos outros montadores. O primeiro trabalho que eu fiz foi Carandiru, Outras Histórias. Não preciso dizer que foi um trabalho super difícil. Enfim, eram episódios do Hector, tinha drama na tela e fora da tela. Foi super corrido e a gente não sabia muito bem como. Existia uma diferença entre o processo do cinema e o processo da TV, e a gente estava se adaptando ali. A Alessandra Casolari finalizou, o que foi ótimo. Enfim, uma pessoa excelente, que é minha amiga até hoje, graças a Deus. E foi muito bom ter pego tantos montadores e ter feito assistência para todos esses caras. Infelizmente, não tinha muitas minas. Foi super legal. Porque a timeline de cada um era extremamente diferente. Então, eu gosto de dizer que a timeline é a subjetividade do montador materializada. Parece papo cabeça, mas é assim que é mesmo. É como a gente manipula o material, como a gente estrutura ele, fala muito sobre como a gente gosta de organizar e tal. Então, foi muito bom para mim fazer. Acho que está certo, não é para mim fazer. Para mim, bom. Basicamente, e eu não sinto que não tem muito mais essa galera, não tem mesmo. A gente tem montadores assistentes ou montadores júniores, mas ninguém fica muito sentado do seu lado, assim, tipo, nossa, porque eu ficava assim, nossa, cara, que diferença, você botou essa trilha, meu, já sei, se a gente pegar um banco de som aqui, vamos pesquisar tal coisa, nossa, vi uma coisa ontem, essa troca de informação. Infelizmente, a gente existe esse gap, que eu acho que a gente vai ter que, enfim, tapar, porque é uma coisa importante, vai ser muito importante formar essas pessoas. Daqui a pouco a gente já está ficando velhinho e daqui a pouco a gente não vai dar conta de tudo isso, né? Já não damos. Vejo que aí a gente se depara num desafio, né? O que existe dentro da estrutura da produção que precisa ser transformado para que isso aconteça? Porque, vamos combinar, a gente precisa de alguém que é o tal do montador júnior, do montador aprendiz, do seu lado, falando, uau, yes! E quem vai pagar ele para fazer isso, né? É uma questão orçamentária, mas também de formação, né? São pessoas que vão virar. E assim, você pode ler o Avid Handmade Book lá 7 vezes, ele não tem uma indicação de que horas você deve cortar de uma cena para outra e por quê. Essa informação não está ali. Tem livros maravilhosos sobre montagem, não é isso que eu quero dizer. Tem livros incríveis, que, aliás, a gente poderia, inclusive, fazer um dia essas recomendações. Mas, de fato, a experiência de sentar e ver o processo, de ir embora para casa, voltar no dia seguinte com uma ideia, às vezes ir fazer xixi ou fumar um cigarro e voltar e ter uma ideia diferente e fazer um outro approach para a cena e surpreender o diretor e surpreender quem vai assistir, só se aprende na ilha, na minha opinião. Sim. Você concorda? Eu concordo. Quem me dá essas opiniões hoje é minha mulher, a Camila, que está ali. Ela assiste à noite, ela fala, isso está ridículo, tira isso, coloca isso. Consegui uma plateia para viver. Mas é bom. É bom. É muito bom. O problema é quando a gente está jantando, de repente eu tenho uma ideia, eu não posso falar para ela, senão, né? Estraga, spoiler. Ela está falando alguma outra coisa, ela fala, já sei, daí fica ruim. Mas é um processo. Eu não fui assistente, porque depois no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais eu
pulei um estágio, o Paulinho me apadrinhou e me levou junto. Mas eu sinto falta, mas agora eu fiz uma série, a última que eu fiz, Os Experientes, segunda temporada. Lá no O2 tem um assistente que é o Guilherme Porto, que ele não fica na ilha, porque ele está lá fazendo vários episódios, várias buchas, mas ele é um cara que tem vontade, que ele quer aprender, então ele está sempre lá, pergunta se quer que faça uma cena, então eu delego algumas coisas para ele. Eu vejo que tem que ter essa predisposição também, não pode ter preguiça e tem que trabalhar, às vezes, final de semana, enfim. Que às vezes o problema é a conta a pagar, né? Sim, que muitas vezes eles estão um montador júnior, normalmente ele já é um editor ou um montador de realities ou outra coisa, e ele tem que fazer esse downgrade, né, de grana, né, financeira, infelizmente, né? Então tem vários montadores em formação. Eu acho que eu discordo um pouco, assim, tem essas pessoas, mas elas não estão sendo bem trabalhadas, né? Vamos dizer assim. Tem muita gente querendo fazer, tem bastante gente com talento, assim, claro. Mas o direcionamento não está muito correto ali, assim, de como eles entram, porque eles entram mesmo para fazer o processo burocrático mesmo. Que é super importante. Super importante. Que então, tem que ser muito bem feito, que tem que ser... Eu passei esses dias a desorganização. Imagina, sem as pessoas que encodam, é um trabalho muito silencioso e quase invisível, mas sem as pessoas que encodam direito e organizam esses materiais dentro das ilhas, a gente, é uma loucura. Realmente é um talento que passa desapercebido, mas não por nós, porque Sim. É fundamental, assim, esse trabalho desses assistentes todos. Não é que... Enfim, tem que ser dito também. São dois jobs quase muito diferentes. Na minha época, eu meio que fazia tudo, porque era mais simples. Você botava uma beta, dava play rec no Avid, quando no 01, 0001, e ficava ali, e o DAT e tal, sincava na mão essa parte. Era mais difícil. Mas, enfim... Tinha menos material também, né? Tinha um pouco menos de material e, enfim, a gente organizava na ilha e sentava do lado da pessoa. Hoje em dia, são jobs diferentes. Não dá para a mesma pessoa fazer tudo. Eu queria chegar no tema do cronograma, que é uma coisa na nossa área assim, super importante, que às vezes ele vem imposto, né? E nem sempre ele se encaixa, às vezes a gente tem que trabalhar dobrado para entregar no mesmo prazo. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu separei uma página inteira aqui no meu caderninho sobre isso, que é assim, ó. A gente meio que separou o que a gente queria falar em 3 tópicos. A gente queria falar o quanto a gente gosta de fazer, a gente queria falar dos desafios e a gente queria falar dessa coisa que a gente chamou de e agora. E aí, sobre cronograma, eu vou deixar os meninos, às vezes, falarem melhor sobre algumas coisas que eu não sei dizer. Mas, na série... é diferente do longa e é diferente do reclame. São processos diferentes. Num processo de série, o negócio foi escrito, ele foi decupado, tem ali cena 3, interior, casa do fulano, noite. Né? A gente recebe esse material todo decupadinho assim, certo? Cena 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço? Eu pego cada uma dessas sequências, olho para elas, eu meço o tamanho do material bruto, faço uma conta grosseira por 2, ou seja, se tem 1 hora de bruto, eu levo 2 horas para levantar a cena. Assistir, organizar, categorizar e levantar a cena. Não significa que ela vai ser o melhor que ela... Provavelmente não vai ser o melhor que ela vai ser, mas ela vai estar levantada, certo? Aí eu vou para a próxima, para a próxima, para a próxima, porque eu quero, na série... que é diferente do longa e diferente do reclame, sempre fazer essa parte de levantar o mais rápido possível. Porque eu quero saber e eu quero poder dizer para os outros que me perguntarem em que parte do processo que eu estou. Porque se você abrir uma timeline de bruto, você vai falar, eu não sei fazer isso aqui. Mas se você pegar
um pedacinho de cada vez, e for estruturando, e for organizando, de repente o negócio começa a ficar com o corpo, e você começa a ganhar, enfim, autoridade sobre o material e sobre aquele episódio que você vai montar. Feito isso, de medir e dar as horas, eu sou muito meticulosa com isso. A gente tem que assistir o material bruto com muito critério, sempre, para ter que voltar para ele o menos possível. Você tem que ter certeza das suas decisões. Então, esse processo nunca pode ser tipo, preciso assistir isso aqui rapidinho. Não tem. Se você tomar 3 expressos, você vai assistir 1 hora de bruto em 1 hora. Não tem como dar muito fast nisso. Você pode dar fast em outras partes, mas aqui não tem. E o material bruto é a coisa mais importante que a gente tem no trabalho, né? Enfim, é tipo, enfim, sei lá. A nossa massa de modelar, né? Tipo, a coisa mais importante que a gente tem. Está ali, naquele olharzinho, o que a cena quis dizer. Feito isso, eu faço uma estrutura de diárias, que é a primeira vez que eu estou contando para as pessoas assim, que eu faço. E é lindo, gente, é lindo. Abriu o horizonte, novos horizontes. Eu achei 2 horas muito rápido, Sassá, desculpa. Pode ser 3, que seja... É aquela ninja, né? Não, é importante ter o seu tempo, né? E é importante isso também falar. Às vezes, uma cena de diálogo não custa a mesma quantidade de horas do que custa levantar uma cena de ação, uma pancadaria, um tiroteio. Óbvio que não. É óbvio que você tem que ser honesto. Quando você olha para aquilo ali, você tem que ser honesto. Falar, putz, cara, isso aqui vai me levar um dia inteiro. Ou meio-dia, cara. Isso aqui vai me levar 20 minutos fazer. Já sei o que eu tenho que fazer aqui. Feito isso, eu organizo essas coisas em tarefas. Organizadas em tarefas com quantidade de tempo que vai me levar. Juro por Deus que eu faço isso. E eu organizo as minhas primeiras semanas de montagem de acordo com isso. Então, não vira mais 75 horas de material bruto, que eu não sei o que eu vou fazer. Vira assim, amanhã eu tenho 8 horas de trabalho decupados, porque eu sei que vai me levar 8 horas. 3 horas para fazer isso aqui, 2 para fazer isso aqui, mais meia hora. Eu sei que é muito doente, mas funciona. No sentido de que você tem que ter o primeiro... Para a série, né? Já falei isso? Para a série, que não é reclame. Você tem que ter o primeiro corte do episódio levantado bastante rápido, para você poder tomar as decisões que aí sim são importantes. Que é, cara, será que essa cena tem esse peso todo? Ou será que ela é curtinha? Se você não levantar ele rápido o suficiente, não vai dar tempo de você tomar essas aí. E essas decisões são as que estão à mão do montador, estão nessas aí, entendeu? Estão em todas, mas estão mais nessas. Porque essas são as decisões que você vai falar, já sei. E se esse personagem só entrar... não é possível que esse cara só entrou agora, a gente tem que voltar com ele. Só que você só vai se dar conta depois que você assistiu o seu episódio inteiro levantado 25 vezes. Você não pode terminar esse processo e falar assim, tá aqui, tá pronto. Porque não está pronto. Enfim, vai demorar para ficar pronto. E é isso que eu tenho para dizer sobre o cronograma. Porque existe um cronograma que é imposto para você. E ele vem de uma pessoa que não necessariamente entende do ofício. Ou, deixa eu refrasear, entende, mas não está assim, tão íntimo do ofício. Ou não do ofício para aquele diretor em específico, para aquele roteiro em específico. Então, é uma matemática complicada, né? Estou errada? Não, tá certo. Tem um exemplo de uma série que eu acho... que é uma sitcom para a GNT, né? Uma sitcom que é a Lili e a Ex. São episódios de 25 minutos, 25, 26 minutos. E a gente tinha um prazo muito curto para montar. Era basicamente um por semana, só o primeiro episódio que eu tinha 2 semanas. E... Quantos minutos de episódio? 25, 26 minutos de episódio. Mas eu contava com 2 montadores júniors, levantando essas cenas, que esse é um processo também bem complicado, né? Porque quando você vai ver, cara, e aí, o material bruto, tem tal coisa? Tem não sei o quê? Eu falei, não sei, não vi. Ou seja, resolvendo isso, a gente assiste junto, meio de manhã, vai direcionando. Mas como ela funcionou? O diretor, a maioria, vamos dizer assim, que ele filmava, era plano de sequência. Que fácil, é só colar. Sim, mas não dá o tempo, a coisa não fica direito. As trilhas foram
foram feitas antes. Eu tinha um banco de trilhas, assim, eu não precisava... Antes de filmar? Antes de filmar. O cara fez o roteiro, olhou o roteiro, chamou uma banda, tocou e mandou aquele material. Não voltava para ele. Então, a maior parte do meu trabalho era quase edição de trilha. De edição que eu tinha que dar um ritmo, tinha que... Desenho de som. Desenho de som. Eu tinha que tocar aquela história naquele tempo. Então, a gente fica... Mas, ou seja, funciona. Nesse modelo, filmando desse jeito, a gente conseguiu fazer assim, um método industrial. Também ela tinha uma estrutura que não tinha assim, essa cena vai para aquele outro episódio, vai para o outro. Não, era começo, meio e fim ali, entendeu? Histórias que se fechavam naquele episódio. Então, acho que fica um pouco mais fácil. Não dá para pegar esse modelo e aplicar no Carcereiros, por exemplo. Por que não? Porque o Carcereiros, você tem uma sequência... Você tem 4 diretores diferentes, por exemplo. Você tem a cena de ação o tempo todo. Você tem um arco que vai ser... Você tem um material documental também. Então... Não, só que cena de ação já demora muito. E principalmente quando você levanta, você fala, tá, legal. Não é nada disso, né? Você tem que ter esse tempo e, infelizmente, muitos trabalhos a gente não consegue ter esse tempo, esse prazo, né? Que é necessário, né? A maturação da montagem, de você ver aquela história. Reflete diretamente na qualidade do trabalho? Você ter mais ou menos tempo? Ou isso... Reflete. Ou na sua saúde também, mas reflete. Isso é importante também. A gente vira, né? É importante a gente pensar sempre também nessa questão. Não sei se estou te interrompendo aí. Não, por favor, complementando. Quando eu bolei esse plano, que foi assim depois de muitos anos e tal, uma coisa era isso, né? Era essa coisa toda que eu falei, de levantar o episódio rápido e de ter poucos grilos na minha cabeça quando eu saía da ilha, tipo, e a sequência 18B? Tipo, assim, não, calma, a sequência 18B é uma passagem de tempo que tá tudo certo, sabe? Era estruturar meu dia para que eu não passasse mais de 8 horas na ilha, porque eu gosto de fazer esporte, gosto de, enfim, tomar cerveja, e é importante que a gente socialize, os montadores, parece que não, mas a gente precisa muito socializar, assim, como todo grupo humano, assim, e às vezes muitos de nós passam muitas horas nas ilhas e isso é um assunto muito importante. Quantas horas a gente fica ali assistindo de fone, compenetrado com a tela. Que até agora o negócio não parou, né? Isso aqui está em festa, gente. Imagina. Agora ela foi tomar café. Deu a volta. Muitas horas mesmo, né? Sobre orçar a série as semanas, né? Quantas semanas é necessário? Eu acho muito difícil, e eu acho que os produtores estão começando a entender também. Acho que sim. Que eles têm lá um orçamento e falam, sua semana custa tanto, a gente tem 4 semanas para você fechar um episódio, ou 5 semanas, dependendo do tempo. Eu acredito que em séries como Augusta ou Felizes para Sempre, é um pouco mais fácil, porque é uma série de 12 episódios, que eu montei o último episódio do Augusta e já assisti os outros episódios, então já tinha um clima, uma intenção, foi um trabalho um pouco mais tranquilo. Agora, séries como Destino Salvador, Destino Rio de Janeiro, Os Experientes, são séries episódicas, antológicas, que cada episódio é uma história que não tem nada a ver com o outro. No Destino, o tema em comum é a cidade, e são imigrantes que moram, as dificuldades de imigrantes, ou nem sempre imigrantes, mas que se passam nessa cidade, que tem em comum a cidade. E são não atores, tem esse detalhe que não são atores. Ajuda, né? Então, é difícil você prever quanto tempo você vai precisar. Tipo, no Destino Rio de Janeiro, eu montei um episódio do Paulinho, que o Tintin, nosso presidente aqui da ABC, que fotografou, em que era dois senhores de 70, quase 80 anos, um perseguindo o outro, e tinha um humor, então a trilha era meio Poderoso Chefão, Nino Rota, de referência, e tudo bem. E acabou, eu pulei para um episódio do Charlone, câmera na mão, que ele resolveu que o protagonista ia filmar as coisas com o celular.
então, que não estava no roteiro. Então, no final, tinha essas imagens de celular. Então, foi aquela loucura. Você faz um primeiro corte, acha que está maravilhoso, daí você mostra para os produtores executivos, eles ficam meio... calma, acho que precisa entender um pouco mais, enfim. Então, demanda um tempo maior. E já nas outras séries, eu acho que esse prazo que temos hoje de 4 semanas, daí a última semana de aprovação, eu acho que é um tempo ok. Lembrando que o primeiro episódio, eu acho que sempre precisa de mais tempo. Sempre. Para estruturar melhor. Seja de TV, seja de... Mas o problema também é, eles te chamam para, você tem 4 semanas para montar um episódio de 30 minutos. Eles falam, opa, tá bom, dá tempo. Daí você faz o primeiro corte, tem 1 hora. Daí o que você programou fazer em 2 semanas, levantar o primeiro juntão para poder tomar decisões junto com o diretor, levantar essa bola e ele ter mais tempo também. Você falou, em 2 semanas eu levanto, daí a gente tem mais 1 semana para afinar, depois a última semana um pouco mais calmo. Putz, isso aí foi embora. Se você fizer em 2 semanas, 60 minutos, chega na 3ª semana, você não quer fazer mais nada da vida. Você está cansado, é a hora que você tem que estar bem para... Exato, para tomar essas decisões. Esquecer um pouco o roteiro. Então, a gente muitas vezes usa assim, como exemplo, séries americanas, ou como o Breaking Bad, eles montam em 2 semanas. A montadora, ela, questionada pelo Marcinho Hashimoto, que é um dos montadores, ela falou assim, tá, a gente faz 2 semanas, mas tem o take que vale, o ator é bom, não é? Então já tem mastigado, já vem mais mastigado, já é um ritmo industrial e também e assistentes que também levantam, que montam também, então tem toda uma estrutura, uma indústria, né, já funcionando, e a gente está em formação, gente, a gente está começando, está engatinhando. E qual seria o futuro ideal para vocês, assim, em termos de ser chamado antes? Eu acho que a gente está começando um negócio que é divertido, assim, que as ilhas estão cada vez mais conectadas. Eu tenho a história da baleia, das ilhas agora. Do arquipélago? Então, acho que as ilhas têm estão virando arquipélagos, assim. A gente tem se comunicado mais, a gente tem falado cada vez mais sobre o que conta a história, quais são as dificuldades. Às vezes a gente troca técnicas que a gente não fazia antes. O montador era... por milhões de questões, era uma pessoa que vivia mais separado do resto do... Veja, nós estamos numa mesa aqui falando com muitas pessoas que estão interessadas em montagem de série, que é uma coisa muito específica. A gente não está aqui ponderando... Enfim, a gente está falando de um nicho de mercado muito específico. Pô, olha que legal, sabe? Então, a gente está começando um diálogo que antes a gente não tinha oportunidade, porque talvez não tivesse tanta demanda, independente das razões, mas eu fico muito empolgada de saber que essas coisas estão rolando, sabe? Enfim, às vezes a gente manda mensagem para um amigo montador que só ele vai entender, sabe? Tipo, recebi um arquivo de sound effects chamado Sound Effects. De 10 minutos. Para que serve um arquivo chamado Sound Effects? Você vai ter que entrar no arquivo e olhar. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma porta fechando. Quer dizer, é um tipo de humor que só serve para... Você não vai mandar isso para sua mãe ou para a mãe. No grupo da família, né? Gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje. Então, enfim, a gente cada vez mais está se comunicando. E um mundo lindo pode sair daqui, né? A gente, enfim, talvez... seja meu eu hippie. Quando que o montador tem que entrar no processo do decision making de uma série, na sua opinião? Na minha opinião? Quanto antes possível. Chamem a gente antes, por favor. As portas estão sempre abertas, os telefones estão aí, a gente quer conversar, a gente se empolga tanto quanto o fotógrafo, tanto quanto o roteirista, tanto quanto o assistente de direção. É que parece que não. Mancha, tipo, faculdade de educação física e faculdade de, sei lá, advocacia, que a galera é meio diferente, assim, mas, no final do dia, todos nós queremos contar histórias bem.
Então, a nossa porta, nossos telefones, o WhatsApp estão sempre aí para... Meu, tô com e se a gente fizesse assim, pô, vamos conversar, tudo é possível. Porque existe um hábito do mercado, né, de acessar a pós-produção só depois que a produção já foi feita. E, embora o nome seja pós-produção, a gente fica com a trolha no final, no final da produção. Então, vamos... vocês acham importante essa participação do montador antes do processo, né? Cara, eu acho um pouco. Eu acho que assim, a gente sempre tem ali uma opinião ou um input para dar no roteiro ou uma ideia que sempre vale. Mas eu acho difícil, assim, realmente é uma questão também de tempo. No geral, a gente aqui sai de um projeto e vai para outro. E também quando são projetos novos, assim, às vezes você não tem tempo, você não consegue ali sentar, ir para reunião e para uma leitura de roteiro, é raro, raras vezes eu consegui. Mas eu acho, por exemplo, quando você tem uma segunda temporada de uma série que você já fez, você já chega sabendo quem é quem. Né? Você já chega sabendo quem é aquele personagem, onde ele parou e para onde que ele está indo, né? Porque você lê o roteiro, então assim, isso ajuda também. Eu acho que um próximo passo a gente dar continuidade, né? As séries, tipo 3%, por exemplo, é uma que com certeza vai durar. É uma história que tem muito para ser contada. Então, o fato de você já chegar lá, já sabendo o que onde você está, você também tem mais tempo ali de agregar para onde vai. E no próprio Carcereiros, assim, foi uma coisa muito engraçada, assim, da gente estar começando e da gente... dos montadores novos terem visto, porque a Sassá fez comigo também, então a gente tomou muitas decisões juntas, assim, a gente encontrou muita coisa ali no material e que foi ficando ao longo dos cortes, e chegar com os montadores novos, a galera que está agora, e passando isso também é muito louco, porque para eles também já entende de cara, assim, fala, esse cara, ele fala de uma forma mais simples, ele é mais... Saca? Ele não é um cara de rodeios, não é um cara, tipo... Às vezes o roteiro tá um pouco mais longo, mas ele pode responder na lata, o cara é legal, mas ele não é prolixo, ele não fica falando à toa. E isso é muito importante, porque às vezes é um negócio que você leva o tempo do primeiro corte para entender quem é quem, né? Quem que são os personagens, principalmente quando você tem coadjuvantes famosos que vêm fazer uma participação pesada, que fica o episódio todo, você tem que... né, encontrar ali o que ele porque ele só está participando daquele episódio, às vezes você tem muitos caminhos. Então, você já ter isso, primeiro, como método, é importante, por isso que é legal você ter ali um contato com o roteiro, e, segundo, como experiência, né? Uma série que vai durar várias temporadas, com certeza você se envolve muito com os personagens, né? Com a história. Você tem muito o que agregar, antes e depois. Existe, então, a mão do montador em cima do produto final? Com certeza, cara. Tipo, acho assim, tem coisas do Carcereiros que é um exemplo bobo, assim, mas bem interessante. Tinha uma cena que um carcereiro era pego de refém pelos presos, e quando a gente colocou um plano dos guardas da muralha reagindo a isso, tipo, não tinha sido filmado, tinha sido filmado para outra coisa. Quando a gente botou um plano dos guardas na muralha, primeiro, você justificou um pouco, né? Você deu um pouco mais de realidade para aquele plano, para aquela cena acontecendo, e você mostrou que tem um entorno, você mostrou ali que tem mais coisa acontecendo, e você ter essa possibilidade de fazer isso com outras coisas ajuda a construir esse universo que é um presídio, que de fato tem pessoas armadas, por mais que você está contando história lá dentro, é um drama, e tem as historinhas, você tem todo esse contexto que no final às vezes não é contemplado, porque a cena é só um diálogo, a cena é só uma situação de refém. E aí também, assim, dos documentais também é uma parada interessante. Eu fiz 2 séries já com inserção documental, que é um pouco, tipo, tentar trazer um pouco a realidade com matérias, tipo, o Alemão. Quando eu montei o longa, eu tinha 35 minutos de material de arquivo jornalístico para contar. Quando eles resolveram transformar em série, eles deram 16 horas. Entendeu? Então, tipo, era uma diferença. O Alemão. E aí, com essas 16 horas, eu realmente conseguia contar o que aconteceu, por que o morro fez isso, por que os caras fugiram para outro morro, coisa que na primeira eu não consegui. Então, é isso também. A série também abre umas portas para esse tipo de coisa que, para a gente, assim, é a melhor parte do trabalho.
fui chamado no meio do ano passado para conversar numa produtora sobre uma série que iam filmar agora em julho. Já. Mas me chamaram para conversar sobre cronograma, sobre o que era o ideal, quantas semanas. Legal. Parabéns Então, para essa pessoa. já teve Parabéns. Não, é fundamental. Eu acho que é uma mensagem dessa mesa. Assim. Não, é uma preocupação que tem que ter, tem que existir. Tem que ter. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, abrir seu coração. Ali. Acho que está indo o microfone, está indo. Oi? Tá? Oi. Tá rolando. Meu nome é Ana e eu queria fazer uma pergunta para a Sabrina, que você falou que antes não se tinha muitas mulheres trabalhando na parte de edição. E eu queria saber se, assim, eu estou na faculdade agora e eu não vejo muitas colegas falando sobre participar da parte de montagem. Eu queria saber, tipo, o que para você, como mulher, o que te motivou a trabalhar como montadora, e também falar um pouco sobre essa coisa, tipo, da falta de mulheres na montagem, se isso está mudando agora, e se vai mudar e vai crescer mais mulheres nessa área. Obrigada, Ana. Eu acho que, bom, enfim, o primeiro trabalho que eu tive na vida foi no teatro. Eu comecei atuando, só que eu me interessei logo, assim, mas muito cedo pela cabine de luz e de som, que é basicamente muito parecida com A Ilha, né? A gente fica ali, a gente, enfim, diz quando a cena começa, abaixa o som, é muito parecida essa dinâmica. E eu percebi logo cedo que eu queria fazer alguma coisa mais por aí, mais por trás sabe, fazer a mágica acontecer, mas sem ter muito crédito por isso, meio tímida, sei lá. E de fato, assim, eu demorei a cruzar mulheres na pós-produção. As que eu cruzei, elas eram coordenadoras de pós-produção. Elas eram uma coisa de coordenar a galera. Demorei a cruzar mulheres montadoras, mas não demoro mais. A gente até tem um grupo. A gente tem um grupinho de mulheres montadoras que, enfim, não sei porquê, não sei se era uma coisa de máquinas. Confesso que, quando eu comecei, era um pouco hostil mesmo, as piadas eram machistas, rolava super, mas eu sei me defender e, enfim, tive que fazer algumas vezes isso, me defendi com bom humor e foda-se, é isso aí. E é isso aí, enfim, eu amo os meus amigos montadores meninos tanto quanto as minhas amigas montadoras meninas, mas, de fato, eu tenho visto cada vez mais meninas pilotando cenas, que é muito importante a gente ter, porque, às vezes, o conteúdo que vem tem uma piadinha machista que o cara não percebeu. Meu, ele foi educado a não perceber. E a gente está ali, e às vezes você pode dar um toque, você fala assim, cara, talvez pegue mal isso aqui. E talvez a gente saiba, enfim, um pouco mais sobre alguns assuntos do que os meninos que sabem mais de outros assuntos que a gente, né? Mas eu tenho visto cada vez mais. Só uma curiosidade aqui, na última temporada que eu fiz do negócio, agora a 4ª temporada que está no ar, eu era o único montador, eram mais 2 montadoras, 2 assistentes, a finalizadora, ou seja, as piadinhas ali no machista não tinham vez. Não tinha vez, mas, ou seja, tem mulher. No Rio, principalmente, tem a associação lá do Rio, é mais mulher do que homem, mas aqui em São Paulo tem mais homem do que mulher. Mas as primeiras pessoas a fazer montagem eram as mulheres. As assim, primeiras montadoras de cinema eram mulheres, para lidar com o fotograma, lidar com o filme. Eles queriam mãos delicadas. Né? Tem essa coisa, acho tudo um pouco meio loucura. Assim, acho que tem essas coisas polarizadas, universos masculinos e femininos, mas eles não necessariamente são porque você é mulher ou homem. Eu vou explicar rapidamente, muito sinteticamente. Quando fala assim, tem uma cena super sensível, precisava de uma mulher para montar. Ou, tem uma cena de perseguição de carro, cara, putz, seria legal.
eu não sei se eu concordo muito com isso, entendeu? Eu monto cena de carro bem pra caramba. Tá. Eu acho, pelo menos. E isso não tem a ver muito com... Acho importante as mulheres, esse movimento todo, mas, tem a ver com o seu histórico, com o que você vivenciou, com os filmes que você viu, com a sua pegada, sabe? Eu já tive diretor falando, esse olhar feminino, né? Daí eu fico pensando, não, é o olhar da Karina, não é o olhar feminino. A gente ainda vai chegar nesse lugar, eu acho. É meu olhar, né? Acho. Eu acho que a gente ainda vai sair desse lugar que a gente está precisando ter, mesmo das mulheres e tal, e a gente vai chegar num lugar que, assim, é muito pessoal, assim. Tipo, eu saio de casa e pego minha bicicleta e vou dar rolê pela cidade. Isso me traz um histórico visual que talvez o montador que pega o carro e vai para o trabalho não tenha, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, não tem a ver com gênero. Mas existe também uma relação mulher e máquinas, né, que está se transformando em todas as profissões, né? Hoje você vê mulheres subindo poste de luz. Então, existe, sim, um movimento feminino indo em direção a... Nesse caso, as máquinas, nesse caso, os computadores, e sim, mas na história do cinema, a mulher era exclusivamente montadora, né? Há muitos anos atrás. Depois a coisa mudou e agora acho que estamos retomando aquele lugar. E eu acho que assim, uma das coisas mais comuns é justamente esse filtro que a gente tem, assim. Coisas que, num universo exclusivamente masculino, passariam desapercebidas. No nosso crivo não passa. Então, eu comentando com outras amigas, muitas coisas, às vezes é uma palavra, um jeito de montar, uma coisa muito subjetiva, muitas vezes, mas que no nosso crivo não passa. A pessoa pode até ser, mas na tela ela não vai ser, não vai passar. Então, isso... A última coisa. Eu tive uma cena agora, há muito pouco tempo atrás. Eu tive que pedir uma pessoa do TI para subir, para arrumar um negócio na máquina. Tinham 4 pessoas na sala. Eu e 3 assistentes, homens. O cara de TI cumprimentou todos os homens e não me cumprimentou. Ou seja, eu havia pedido para o cara subir lá. É real, existe, está aí. Mas, entendeu? Eu me levantei e falei, oi, fulano, fui eu que... Entendeu? Eu que mando aqui na porra toda. É difícil, às vezes, a gente tem que se impor, mas existe, está aí. Existe. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou fotógrafo de formação, atualmente eu sou montador de documentário, trabalhei no jornal, e assim, eu queria saber o quanto a intuição e a emoção faz parte da montagem de vocês, que uma vez eu vi o Daniel Rezende falar muito da intuição dele, estava no trabalho, e quanto isso é suprimido nesse prazo da série, e como é possível